Oi pessoal, um recado importante para você que cuida da saúde das nossas crianças. A gente gostaria de convidar você a assistir essa série de tutoriais. A produção foi feita pelo CBO em parceria com as Sociedades Brasileiras de Pediatria e Oftalmologia Pediátrica. O objetivo é informar sobre os pontos mais importantes na hora de fazer a avaliação visual das crianças, para que a gente detecte com rapidez aquelas doenças que podem apresentar o risco de baixa visão. E essa iniciativa toda também é parte da campanha De Olho nos Olhinhos, então por favor assistam aos tutoriais e fiquem de olho nos olhinhos. Obrigado. A avaliação visual pelo pediatra inclui a anamnese, a avaliação externa dos olhos e dos anexos, o teste do reflexo vermelho, ou teste do olhinho, o teste do reflexo corneano e o teste de fixação e segmento, que é a avaliação da função visual nas crianças pequenas. Para isso, você vai precisar de objetos pequenos que despertem o interesse da criança e de um oftalmoscópio direto. É sempre importante você explicar para a criança antes de começar a fazer o exame ou mesmo demonstrar o que você vai fazer nos pais. Assim ela fica mais confiante e não se assusta com a sua aproximação. Nos bebês até 3 meses, é importante você ver a percepção da luz. Então você acende uma luz forte próximo do rosto da criança e ela vai fechar os olhos, ou até um reflexo de ameaça. Se você aproximar a mão muito rápida dos olhos dela, elas vão fechar o olho. A partir dos 3 meses, você já pode fazer todos os testes: reflexo corneano, motilidade e avaliação da função visual. Para fazer o teste do reflexo vermelho, também conhecido como teste do olhinho, você vai precisar de oftalmoscópio direto e de uma sala escurecida. Você vai sentar na frente da criança, na altura dos olhos dela, a uma distância de aproximadamente 50 centímetros. Você então vai iluminar os 2 olhos da criança ao mesmo tempo. O reflexo vermelho pode sim ser avaliado um olho de cada vez, e isso é muito útil nos recém-nascidos. Mas nas crianças maiores, você vai ter muito mais informações se iluminar os 2 olhos ao mesmo tempo. Isso porque o mais importante é avaliar a simetria do reflexo. O reflexo normal vai ser vermelho e igual nos 2 olhos. Variações na tonalidade do vermelho podem acontecer de acordo com a criança. Crianças com peles mais claras tendem a ter reflexos mais vermelhos, enquanto aquelas crianças com a pele mais pigmentada tendem a ter reflexos mais amarelados. Então o importante sempre é avaliar a simetria. O reflexo vermelho está normal quando ele é presente e simétrico. E vai estar alterado se um dos olhos não tiver reflexo vermelho ou se a coloração for diferente entre os olhos. Um olho é vermelho, o outro é alaranjado ou mesmo branco, que a gente chama de leucocoria, que pode estar relacionada à catarata, à retinoblastoma e outras alterações da criança. E é muito importante você ser capaz de identificar essa alteração. Outro teste importante na avaliação visual da criança é o teste do reflexo corneano. Ele também é feito usando o oftalmoscópio direto. Só que nele, ao invés de você observar o reflexo vermelho que vem da retina, você vai observar o reflexo corneano, ou seja, aquela luz que bate na superfície do olho e volta para você como um pontinho branco no centro da córnea. O exame normal é quando o reflexo corneano está centralizado no centro do reflexo vermelho, ou seja, no centro da pupila, dos 2 olhos. O reflexo alterado acontece quando o reflexo corneano está centralizado em um dos olhos, mas está deslocado em relação ao centro da pupila no outro. Isso representa um estrabismo, e você vai ser capaz de identificar isso simplesmente observando esse outro reflexo enquanto você faz o reflexo vermelho. Já o teste de fixação e segmento vai ser feito usando um objeto que desperta o interesse da criança. Com esse teste, você pode avaliar a função visual da criança, e isso pode ser feito a partir dos 3 meses de idade. Para isso, você apresenta um objeto para a criança e vê o comportamento dos olhos ao olhar para o objeto. Muitas vezes existe um desvio já quando você apresenta o objeto. Depois disso, é importante você avaliar cada olho separadamente para ver se eles enxergam de maneira igual. Para isso, você pode posicionar a sua mão na frente do rosto do paciente ou só sem encostar no rosto, só colocando a sua mão ou posicionando a mão sobre a cabeça do paciente e tampando com o seu polegar. O que fizer a criança reagir menos. E quando você tampa um olho, você mostra o objeto para o outro olho e vê se a criança acompanha. Depois disso, você tampa o outro olho e faz o mesmo com o olho destampado. Para que a criança acompanhe o objeto, é importante que ela tenha interesse no objeto. Então, para as crianças menores, é interessante você ficar perguntando o que tem no objeto para manter a atenção. Então, por exemplo, qual é a cor da coruja? E que cor é o olho da coruja?
Enquanto a criança se distrai prestando atenção na sua pergunta, ela olha para o objeto e você aproveita esse momento para observar o movimento dos olhos. Em um exame normal, a criança vai ser capaz de fixar e seguir o objeto com cada olho separadamente. Existe a possibilidade da criança reagir à oclusão de um dos olhos e não ser capaz de acompanhar com o olho que está descoberto. Nesse caso, você identifica uma assimetria de acuidade visual, e esses pacientes são importantes ser identificados, pois isso pode levar a uma ambliopia e uma cegueira irreversível se não tratada oportunamente. E uma outra possibilidade é a criança reagir à oclusão de cada um dos olhos. E aí só mostra que ela está desconfiada e você não vai conseguir concluir como é a visão dessa criança. Vale a pena tentar fazer de novo no final da consulta ou mesmo em outro dia, para você conseguir comparar a visão de um olho e outro e ver se existe alguma diferença na percepção visual de cada um dos olhos. Então, o teste do reflexo vermelho pode ser realizado desde o nascimento, mesmo nos recém-nascidos. O teste do reflexo corneano, a fixação e segmento e a avaliação da motilidade são possíveis em crianças maiores de 3 meses, porque nessa fase o alinhamento já está mais estável e elas são capazes de manter o interesse num objeto.